Fala, nação rubro-negra! Saudações, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Vamos ver as últimas notícias do Flamengo, pessoal. Ver como é que vai chegar aí o Flamengo para esse jogo contra o Internacional, né? Jogo válido pelo Brasileirão. As últimas informações aqui, né, que o Thiago trouxe aí, tá aí o Maracanã. Tem informações de última hora e fizemos aqui um compilado para deixar vocês já sábado de manhã antenado com o Flamengo, nosso queridão aí, malvadão, beleza? Se gostar do vídeo, senta o dedo no like e se inscreva no canal e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Informações de internacional. Voltou às tratativas com Lucas Beltrán, centroavante argentino de 24 anos de idade que pertence à Fiorentina, pelo menos a que garante um portal que cobre o dia a dia do clube italiano. Segundo essa publicação, a Fiorentina subiu para 18 milhões de euros, ou melhor, o Flamengo subiu para 18 milhões de euros a proposta feita à Fiorentina. Esse valor equivale a 114 milhões de reais. Também, de acordo com a publicação dos italianos, não há, pelo menos até esse momento, nenhuma oferta do Zenit. Na semana passada especulou-se que o clube russo teria entrado na parada. Só é importante contar que uma outra publicação pela manhã havia afirmado que é o CSKA, outro clube interessado na contratação do argentino, que é muito bom jogador e tem o aval do técnico Felipe Luiz. A única coisa que me pega em todo esse noticiário é que a gente sempre escutou que o grande problema não era a Fiorentina, e sim convencer o Beltrán a voltar para a América do Sul. Se o Flamengo foi obrigado a aumentar sua proposta, porque talvez a Fiorentina também não tivesse dito sim na primeira rodada de conversas, a busca do Flamengo por um centroavante tem tudo a ver com a dificuldade que Felipe Luiz tem tido em encaixar o Pedro na função do centroavante dos sonhos. Felipe Luiz gostaria de ter um centroavante com mais mobilidade e especialmente mais força no momento sem bola. Só para completar, Beltrán, que ficou de fora do último amistoso da Fiorentina, ele assistiu do banco de reservas ao empate em 1-1 contra o Manchester United. Hora de falar de Flamengo e Internacional, mais um jogaço desse fim de semana. Já se enfrentaram pela Copa Libertadores, vão se enfrentar pela Copa Libertadores de novo, mas no meio tem esse jogo de Campeonato Brasileiro. É um festival de Flamengo e Inter, Inter e Flamengo. Esse jogo, hein, vocês acompanham domingo, 6h30 da tarde, para vocês anotarem na agenda aí para assistirem, com transmissão do Premier, certo? Partida lá no Beira-Rio, então serviço dado para vocês. E aí eu quero saber, né, mais desse jogo com ele, que voltou das férias assim voando, trabalhando pra caramba. Bruno Braz ainda está no bronze, mas agora já tá ali, ó, na labuta total. Braz, boa tarde para você. Conte pra gente os planos de Felipe Luiz para este Flamengo no fim de semana. E esse confronto tão importante contra o Inter pela Copa Libertadores, né? E agora como é que ele vai planejar esse time, né? Como é que ele vai equacionar aí? Teve uma vitória importante, magra, para alguns, né? Nem foi uma vitória, sim, mas foi uma vitória e está em vantagem, mas ainda assim precisa dosar agora as duas competições. Como fazer isso, meu amigo? Boa tarde, Luísa. Boa tarde, PVC. Bom, Zé, acabou a vida boa. Tem que trabalhar, vamos nessa. E, enfim, o Flamengo ele montou uma programação especial para esses dois confrontos, né? Para fechar a trilogia contra o Internacional, agora com os dois jogos no Beira-Rio, em Porto Alegre. Então, o Flamengo viaja amanhã, treina de manhã no Ninho do Urubu, depois viaja para Porto Alegre e vai ficar, nem volta para o Rio. Fica direto para o jogo da volta da Libertadores. Muito provavelmente vão treinar no Grêmio, né, no maior rival do Internacional. E, enfim, a grande novidade para o Felipe Luiz é a volta do Arrascaeta, né? Nesse primeiro jogo contra o Inter pela Libertadores, ele estava suspenso, não jogou, e ele volta agora. Inclusive, um momento raro ali do Flamengo, a Arrascaeta deu entrevista coletiva, hein? Para comemorar de pé, porque isso é raridade. Ele deu uma entrevista coletiva hoje, já que ele retorna ao time. Inclusive, estava com a língua afiada. Inclusive, falando sobre essa questão que você levantou, Luísa, de que tem torcedores, parte da imprensa também, criticando essa vitória de 1-0 sobre o Inter. E aí o Arrascaeta estava com a língua afiada, ele falou que o futebol da internet é diferente do futebol que se joga em campo. É verdade. Depois ele ainda deu uma outra cornetada, mas aí foi para defender os companheiros, que aí foi mais sobre a questão dos
vazamentos que acontecem, né, seguem acontecendo no Flamengo. E aí, na pergunta, o repórter citou especificamente as polêmicas recentes com o Pedro e com o Dela Cruz, né, que é seu amigo uruguaio, companheiro de seleção também. E aí ele disse que costuma comentar com os amigos dele que o Flamengo perde para ele mesmo. E as pessoas meio que dizendo que o próprio clube joga contra. Enfim, era um Arrascaeta afiado, mas enfim, que é a grande novidade para esse jogo de domingo e para o jogo de quarta-feira. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo também tem desfalques. O Emerson Royal, ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo contra o Inter agora no meio de semana. E a apuração que a gente tem é que é muito difícil que ele esteja em campo no domingo. Está sendo trabalhado para tentar voltar a ficar à disposição no jogo de volta da Libertadores. Quem tem mais chances de também retornar após 8 jogos é o Dela Cruz. Ele estava lesionado, ele já tem treinado com o grupo, e se ele não reclamar de dores amanhã, coisa que não vem acontecendo, ele vai ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Danilo tem uma pequena chance, mas amanhã ele vai ter o dia D dele. Vai passar por testes físicos, caso não físicos sejam positivos, o Danilo também fica à disposição do técnico Felipe Luiz. PVC, vamos lá, por partes. Primeiro, né, a declaração do Arrascaeta, que deu uma coletiva hoje lá no Ninho do Urubu, falando que o Flamengo só perde para ele mesmo. Tem razão para o Flamengo provocar, criar as suas próprias crises? Eu acho que ele tem razão. Essa frase não é nova. O Arrascaeta não descobriu a roda, não inventou a roda. Mas tem alguém lá de dentro falando isso, né? Então, vamos falar uma coisa pra você. Vou falar pro Arrascaeta. Jornalista nunca vai fazer gol no time que jogou e pedir desculpas. Nunca vai fazer. Em outras palavras, eu vou dizer uma coisa pra você. Informação certa é inegociável. Se tiver errada, tem que corrigir. Se vazou de dentro do Flamengo, o problema não é meu. Então, quando eu estava na Colômbia, eu fui passar meu passaporte e o fiscal disse que não estava passando porque tinha um problema no equipamento, claramente. Ele falou, você tem que ir para lá. Eu falei, eu vou perder meu voo. Você tem que estar aqui 3 horas antes. Eu falei, mas eu vim de conexão de Medellín, acabei de chegar. O problema não é meu. Arrascaeta, vou repetir o que me disse o fiscal do aeroporto da Colômbia. O problema não é meu. Se vazou e a informação está certa, o problema não é do jornalista. O jornalista não vai pedir desculpa por fazer gol. Quem pede desculpa por fazer gol é jogador de futebol. O jornalista não pede desculpa por fazer gol. Se a informação está certa, publica-se. Se está errada, tem que consertar. Se está certa, é inegociável. Quem vazou? Se o jornalista acertou, fazer o quê? Mas tem razão. O Arrascaeta não inventou a roda. Há décadas se fala que o Flamengo perde para o próprio Flamengo. Quem tem que resolver isso é o Flamengo. Pois é, internamente, né? O jornalista está no papel dele, né? Colocar cada um com as suas responsabilidades aí em seu devido lugar. Agora, pensando nesse jogo contra o Inter, PVC, como que o Flamengo deve armar essa equipe na sua visão? Pensando, claro, né, que ainda tem o confronto pela Libertadores, o outro jogo, o jogo da volta aí. O Felipe Luiz já deixou claro que ele vai com o time que ele tem melhor, né? Ele vai, claro que ele vai medir o que tem de jogador com lesão, o que não tem lesão, o que tem que jogar, o que não tem que jogar, mas ele vai colocar o que tiver de melhor. Porque ele falou, a gente não pode ameaçar a liderança do brasileiro. Então ele vai jogar com o time titular contra o Internacional e depois contra o Internacional de novo. Só que contra o Internacional no domingo, o time titular pode depender de algumas coisas. O Arrascaeta volta, porque ele estava suspenso quarta-feira, não jogou, ele joga. O Emerson Royal machucou, então joga o Varela. Então vamos lá, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre pode ter um desgaste, Ayrton Lucas. Jogaram Alan e Jorginho. Jorginho pode ter um desgaste pela idade, digamos Alan e Everton Araújo. Luiz Araújo, De Arrascaeta, Everton Cebolinha, Pedro. Não é o time titular, mas é um time fortíssimo para ganhar do Inter.
De acordo, Brás, você estava falando, né, sobre as possibilidades do Felipe Luiz e o que ele deve mandar a campo. Então, parece que é isso, né? Pensando num time forte, mas, claro, tendo em vista aí o jogo da Libertadores. Assim, como eu falei, existe a maior chance de retorno dos lesionados é a do De La Cruz, mas como ele ficou 8 jogos fora, é muito difícil que ele comece jogando. A princípio ele vai ficar à disposição no banco de reserva. E a mesma coisa o Danilo também, se tiver condições, ele também deve começar no banco, até porque a dupla ali de Léus ali tá bem azeitada ali na zaga, a não ser que algum deles apresente desgaste, mas foi como o PVC falou, o Felipe Luiz ele vai escalar quem tem de melhor fisicamente, porque não quer perder essa liderança, então está tratando com a mesma importância esse jogo do brasileiro como o segundo jogo da Libertadores. Agora, como ele tem muitas opções, né, e ele estuda muito de acordo com cada partida, porque, por exemplo, no jogo agora do 1-0 sobre o Inter, muita gente achava que o Pedro ia começar jogando e ele surpreendeu escalando o Bruno Henrique, que acaba fazendo o gol da vitória, né? Isso. Então, assim, ele tem muita leitura jogo a jogo. E como ele tem muitas peças fortes à disposição, né? A escalação pode mudar mais por questão tática do que de preservação, enfim. Esse time que eu escalei, que é um time impossível, o André Lucena vai guardar a escalação se eu tiver acertado domingo. Ele tocar um bumbo muito alto se ele acertar. Esse time que eu falei, ele é muito forte e ele muda 6 jogadores em relação à quarta-feira. Bastante, né? A gente falou dele, do Arrascaeta, então ele tá chegando aqui no De Primeira. Bora ouvir o Arrasca aí falando sobre toda essa situação lá no Flamengo. Eu acostumo falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo, porque é difícil falar as coisas que acontecem aqui no clube. A vezes por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, do que significa, e não, a veces no están acostumados con lidiar con ese tipo de pressões. E é muito louco. Mas assim, quando você tem jogadores de muita experiência, jogadores respeitados, e posso falar Alessandro, Bruno, Nico, Vinha e tantos mais, a gente tem um grupo humano muito forte aqui, então o externo, o que acontece aqui na rua, não vai abalar o nosso time, o nosso elenco, e a gente está a muerte com todo o nosso elenco, com todo. Fala, nação, a Arrascaeta está certo. Quem criou essa polêmica toda foi a própria mídia mesmo. Eu concordo com a Arrasca. A mídia inventou muita coisa que não existia, jogando gasolina aí no fogo para criar um clima tenso dentro do Flamengo desnecessariamente. E desculpa, o Varela, pessoal, renovou seu contrato, né, com o Flamengo. O novo vínculo vai até o fim de 2027, então praticamente mais 2 anos aí. Ele tem 32 anos. E o Flamengo renovou aí com o Varela, né, pessoal? Vamos ver aqui mais informações, né? Vamos ver também o que ele falou, né? Vamos ver só o que ele falou. Muito feliz de permanecer aqui mais um tempo com essa camisa, com este clube, né? Foi uma negociação tranquila pelas duas partes. Eles tinham desejo de que eu ficasse e eu tinha o desejo de ficar. Então foi tudo feito com muita tranquilidade, disse Varela, né? As negociações entre representantes do Flamengo, né, se arrastaram ao longo dos últimos meses e viram uma novela desde março. Das partes debatiam aumento salarial e tempo de contrato, além de luvas. A renovação de Varela era considerada uma grande prioridade para o Flamengo, né? Já que o camisa 2 tinha contrato com o Flamengo até o fim do ano. O lateral direito uruguaio é um dos jogadores para o setor, que também conta com o recém-chegado Emerson Royal. Mas eu acho que o Varela é melhor, né, defensivamente. O Emerson Royal é bom jogador, mas já tá pegando ritmo. Temos que ter paciência, né? Guilherme Varela chegou ao Flamengo em 2022, participou da conquista de títulos importantes, como uma Libertadores, 2 Copas do Brasil, uma Supercopa Rei, né? E 2 estaduais. Graças a Deus, a situação aí do
Varela está resolvida, né? E agora é esperar saber se esse tal Beltrán vai vir pro Flamengo ou se isso é mais um furo de notícia, beleza? Estamos juntos, até o próximo vídeo. Voltamos lá para meio-dia, 2 horas, estamos voltando com mais um vídeo. E se inscreva no canal, pessoal, se inscreva, ative o sino, comenta suas opiniões nos comentários, participe do canal que aqui você é bem-vindo. Tamo junto, se cuidem.